Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom poder trazer a palavra para vocês, poder meditar um pouco no texto da Bíblia e aprendermos juntos, o que o Senhor tem falado conosco, falado comigo, e espero que fale com os irmãos também. Eu sempre começo, aumenta só um pouquinho, por favor, meu irmão. Eu sempre começo com que é muito bom estar aqui, porque nos momentos antes de eu vir para cá, eu fico um pouco nervoso, porque é uma grande responsabilidade ter que trazer a palavra de Deus, ainda mais num tema que fala sobre família. Nós estamos no mês de maio, e é um mês que tradicionalmente nas nossas igrejas nós falamos desse tema, e é um tema assim que tem tanto se falado e tem sofrido tantas influências. Nós temos que ter cuidado com aquilo que vamos falar. O texto que eu quero meditar com vocês hoje está lá em Gálatas, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 23 até o capítulo 4, versículo 7. Então, Gálatas 3, versículo 23, vamos ler a partir daí até o capítulo 4. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje, o título da mensagem é que nós fazemos parte da família de Deus. Você faz parte já da família de Deus? Você é um filho de Deus? Você compreende e sabe como se tornar um filho de Deus? Sabe quais são os benefícios de ser um filho? Esse texto que a gente leu
a carta de Gálatas, foi escrita por um discípulo de Jesus chamado Paulo, e foi um dos primeiros textos da igreja, os primeiros textos escritos pelos cristãos. E perceba que já nos primeiros momentos após Jesus subir aos céus, a igreja já pensava e já raciocinava sobre sermos filhos de Deus. Esse é um tema que sempre existiu na história da igreja e sempre vai existir, porque ele fala sobre quem nós somos como cristãos, a nossa identidade. Ele fala também dessa maneira como nós entramos na família de Deus, como nós nos tornamos filhos. Mas principalmente também ele fala sobre esses benefícios que nós, ao entrarmos na família de Deus, recebemos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, muito importante. E eu quero aproveitar esse tema da família para nós discutirmos um pouco sobre a família de Deus. Bom, esse texto começa com Paulo falando sobre a identidade. Quem nós somos como filhos de Deus. Ser filho de Deus faz parte de quem nós somos. Veja o versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus. Paulo está falando para as pessoas para quem ele está escrevendo. Por exemplo, quem aqui já passou por uma abordagem policial, uma blitz? Primeira coisa que o policial faz, o que ele pede? Me vê os documentos. Por quê? Ele quer saber quem é você. E quem nós somos está na nossa identidade, no nosso RG. Alguém aqui já preencheu algum formulário público? Do INSS, da Ministério do Trabalho? Quais são as informações que você coloca lá? Nome, RG, CPF e o nome da mãe. Você já parou para pensar nisso? Por que você tem que pôr o nome da mãe? É porque o governo quer saber, está aqui o filho da dona Cida. Não. Ele quer saber quem é você. Porque a filiação, o nome da nossa mãe, os nossos pais, fala quem é você, distingue você. Porque existem muitas pessoas com nomes iguais. No nosso país isso é comum. Então, saber quem é, esse é o João da Silva, tem trocentos João da Silva. Mas qual João da Silva? O filho da Catarina. Já sabe mais quem é. Então, a filiação, ela diz quem nós somos. E Deus vê as pessoas de duas formas: os filhos e quem não é filho. Simples assim. Por exemplo, lá em João 3,36, o texto diz assim: quem crê em Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas quem é rebelde contra Jesus, o Filho, não vê a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja que Deus, ele olha para o mundo, para a humanidade, e separa os filhos dos que não são filhos. Porque essa identidade, meus irmãos, ela não é para todos, ela é somente para alguns. Veja o versículo 27. É para aqueles que se uniram com Cristo, se revestiram de Cristo. Não é para todos. Então esse ditado de que todos são filhos de Deus, lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus, cai por terra. Ser filho de Deus é para quem se revestiu de Jesus, se uniu a Ele. Eu quero falar ainda mais de um outro ponto.
Como nós obtemos esta identidade? Como você acha? Como a gente obtém a nossa identidade no nosso país? Primeiro, vamos ver lá no versículo 26 novamente. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Perceba que ser filho de Deus não é para todos, mas está disponível para todos. Está à disposição de qualquer um que se achegar a Jesus. Lá em João 1,12, o texto diz assim: todos que não o rejeitaram e que creem no nome de Jesus, receberam o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Todos os que não o rejeitaram e que creram no nome de Jesus. Há uma condição para você se tornar filho. É a fé. É por meio da fé. Não é aquela fé de você, eu creio que Deus existe. Muitas pessoas no nosso país creem que Deus existe, sabem que existe um Deus. Não é desse tipo de fé que eu estou falando, que o texto está falando. É uma fé que se mostra de duas formas. Uma fé de conhecer, está relacionada com a parte intelectual, ou seja, você conhece, você sabe, você lê um texto, você lê um livro, você sabe do que o livro fala. É disso. Mas também é uma fé que está fundamentada numa confiança. E aí ela já está falando de relacionamento. Entenderam? A fé, para se tornar filho, primeiro, busca você conhecer a Jesus, porque Ele é o meio de você se tornar filho de Deus. Mas também é você colocar a sua confiança nele. Não basta você saber quem foi Jesus. Não basta você saber o que Ele fez. Saber que um dia um homem, há 2000 anos atrás, andou nessa terra chamado Jesus, e ele afirmava ser Deus. Não basta isso. Você precisa ter confiança, depositar nele toda a sua confiança, se relacionar com ele. Por exemplo, alguém aqui já foi no circo? Vocês já viram que tem um circo aqui em Sorocaba, né? Circo Portugal. Eu preciso inclusive levar a Vanessa na Ipanema. Tem dois Circo Portugal? Tá, verdade, da Ipanema, tá, agora entendi. Verdade, eu já vi esse outro circo lá. Então, vocês já viram que existe uma atração que é o equilibrista. Sabe aquela pessoa? Traça uma corda, e aí, você está lá no circo, o equilibrista passa na corda, andando, naquela corda bem fininha. Aí você olha, ele passa de um lado para o outro. Poxa, que cara, esse cara é bom, né? Ele conseguiu passar numa corda fina e não caiu. Olha só o conhecimento atuando. Aí ele chega depois para a plateia e fala: olha gente, vocês viram que eu passei aqui na corda, né? Equilibrando, agora eu vou passar andando com um carrinho de mão. Vocês creem que eu consigo fazer isso? Aí você que viu, qual que é a sua resposta? Sim. Aí ele vira e fala: quem quer subir no carrinho? Você sobe? Alguém subiria? Por que você não sobe? Você viu ele andando. Falta confiança. Falta relacionamento.
Mas por que Paulo, ele fala sobre a lei? O que Paulo quer dizer quando ele diz aqui no início que antes da fé a lei nos guardava? Por que será que ele está falando sobre isso, não? É que havia um grupo de pessoas, antigamente, que dizia que para você se tornar um filho de Deus pleno, você precisava seguir a lei de Moisés. Lembra dos 10 mandamentos? Falava, você precisa seguir os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Você precisa se circuncidar. Para Paulo, a lei de Moisés, ela era um guia. Ela nos falava o seguinte: o que é certo, o que é errado. E ela fez esse papel de nos conduzir, de nos ajudar até o momento de Jesus. Mas a vontade de Deus sempre foi que a lei fosse algo transitório. A expectativa sempre foi que você se tornasse filho de Deus por meio da fé. Sempre foi assim. Por exemplo, e aí hoje eu quero dar a minha contribuição às felicitações às mães. As mães, quando o filho é pequeno, ela fala para ele, olha, não faça isso. E a criança sempre pergunta, né? Mas por que, mãe? Qual que é a resposta da mãe? Porque sim, eu disse e é assim. Fica quieto e faz o que eu estou te mandando, menino. Parabéns a todas as mães. Inclusive, acho que a minha mãe talvez esteja assistindo. Mas, desde o início, a vontade da mãe é criar filhos maduros, filhos adultos. Quando o filho se torna adulto, se torna maduro, o relacionamento ele muda, não é verdade? Ele fica muito diferente, ele se aprofunda, porque agora, quando eu me relaciono com a minha mãe, ela não precisa mais falar para mim, Lucas, faça isso. Por que, mãe? Porque eu estou mandando. Agora o relacionamento está mais aprofundado. Eu posso conhecer outras facetas da minha mãe. Nós como filhos. Então, é a mesma coisa em relação à lei. Não precisamos mais da lei como padrão do nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós nos relacionamos com Deus de uma forma muito mais aprofundada, por causa da fé em Jesus. Não é mais o posso ou não posso. Eu não estou dizendo que o Evangelho não traga padrões que nós devemos deixar, mas o nosso relacionamento com Deus não é mais pautado em ordenanças e em regras, mas é na fé que nós depositamos em Jesus. Veja o versículo 25. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. A lei serviu até a vinda de Jesus. E é por isso que Paulo fala sobre isso nesse momento. Veja que nós já caminhamos bem. Já vimos que ser filho de Deus envolve uma nova identidade, que todos nós compartilhamos, ou se você ainda não compartilha, eu espero que um dia você se torne filho. E nós vimos que para se tornar filho, para adentrar na família de Deus, você precisa depositar a sua fé em Jesus, a sua confiança nele. Mas agora eu quero falar de algo muito bom, que são os benefícios
Ser filho de Deus traz benefícios? Muitos. Traz tantos benefícios que eu não vou conseguir falar todos eles aqui, tá? Peguei alguns, mas eu vou lhe falar de uns que o texto fala, e aí você em casa depois fica lá meditando nele, pode ser? Por exemplo, nós ao nos tornarmos filhos de Deus, nós somos declarados justos. Pare depois para pensar no que isso significa. Por causa do que Jesus fez, Deus olha para você e diz: caramba, esse meu filho é uma pessoa justa mesmo. Não é porque nós somos boas pessoas, bons cumpridores da lei, não. É porque Jesus fez algo por nós. Outro ponto muito importante é que, por meio da filiação em Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, as divisões que o mundo coloca sobre nós não nos influenciam mais. Por exemplo, no versículo 28, Paulo diz: olha, não tem mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Não é que as distinções não existem mais. Claro que existem. Eu sou um homem, eu tenho atributos físicos de homem. Nós temos irmãs aqui hoje pela manhã, as mães, né? Todas mulheres. Existe diferença, biologicamente falando, entre nós. Mas isso não nos define mais dentro da igreja, dentro da família de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. É isso que nos define, é isso que nos identifica. Nem as outras divisões sociais, por exemplo, eu sou rico, eu sou mais pobre, isso não nos define, apenas a fé em Jesus. E o terceiro ponto aqui, só para a gente passar, nós não estamos mais sob a influência da nossa natureza humana, do pecado. Fomos libertos por sermos filhos de Deus. Agora eu quero me deter um pouquinho mais nesse benefício que eu quero falar para você. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos juntamos a uma comunidade. Qual comunidade? A comunidade dos filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Olha o que diz os versículos 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus. Versículo 27. Todos que foram unidos em Cristo, todos nós pertencemos a esta comunidade, a família de Deus. O ser humano, ele foi criado para viver em comunidade. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Mas sabe qual é um dos grandes problemas da humanidade? Nós temos a tendência de não saber viver juntos. Nós não sabemos viver em harmonia uns com os outros. É verdade. Por exemplo, veja a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Nós temos união de várias pessoas enviando donativos, enviando medicamentos, roupas, recursos, legal. Mas já existem os aproveitadores. Pessoas que aparecem na internet: olha, doe para esse Pix, que é da empresa tal que está ajudando. É a empresa do bolso. As doações estão entrando tudo na conta.
pessoas às vezes desviando donativos. Vê se isso não é a falência moral do ser humano. Pessoas passando necessidade e outros se aproveitando. Nós não temos harmonia com nós mesmos, nós não temos harmonia com o nosso próximo, o nosso semelhante, nós não temos harmonia com o nosso ambiente, o local onde nós vivemos, nós não temos harmonia com Deus. Temos problemas não conseguimos processar. Veja quantas dificuldades a humanidade tem passado, transtornos. As pessoas não sabem qual é o seu sexo, o seu gênero, não tem harmonia dentro de si. Uma hora eu pertenço ao sexo A, depois eu pertenço ao sexo B. Existem aqueles que não têm sexo nenhum, tem aqueles que se identificam com uma árvore. Veja se isso não é uma falta de harmonia consigo. A pessoa não consegue olhar para o espelho e reconhecer no sexo biológico aquilo que Deus lhe deu. Falta de harmonia consigo mesmo, falta de harmonia com o nosso semelhante. O exemplo aqui que eu citei, do Rio Grande do Sul, tantas pessoas passando necessidade, e vêm os aproveitadores. Não há harmonia com o nosso ambiente. Nós chegamos num lugar, consumimos os recursos, poluímos o rio, destruímos tudo que tem ali, e aí passamos para o próximo lugar. Falta de harmonia. E não temos harmonia. O principal que causa a desarmonia em todos esses outros pontos, não temos harmonia com Deus, com o nosso Criador. Há um problema aí, não é verdade? Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, esse impulso para a desarmonia é mudado. Não é retirado ainda, mas é mudado. Nós somos transformados numa comunidade que é conhecida por se amar. Lá em João 13:35, Jesus está falando o seguinte para os seus discípulos: o seu amor uns pelos outros, ou seja, vocês se amando, isso vai provar ao mundo, ou seja, aqueles que ainda não são meus discípulos, que vocês me seguem, que vocês são verdadeiramente meus discípulos. O mundo, as pessoas aí de fora, eles não sabem o que é amar. Foi a mensagem, inclusive, do nosso irmão, hoje de manhã. Mas quando nós nos amamos, quando adotamos esse estilo de comunidade, isso atrai a atenção, porque isso não existe em lugar nenhum. Não existe. As pessoas não se amam, elas se dizem que se amam, mas se amar da maneira como Cristo amou, isso não existe fora da igreja. Então nós, como comunidade de filhos de Deus, precisamos nos amar. Isso vai atrair a atenção dos que estão de fora. Você já viu, por exemplo, o esquema de pirâmide? Já viu em algum lugar, né? As pessoas são atraídas por aquilo, não sei porquê, mas tem uma atração por isso, vou conseguir ganhar dinheiro em cima. A igreja deveria exercer o mesmo fascínio, mas voltado para o bem, que isso. Um antigo discípulo de Jesus, que viveu lá no século III, chamado Tertuliano,
ele escreveu que as pessoas de fora da igreja olhavam para os discípulos de Jesus e falavam o seguinte: vejam como eles se amam. Era isso que chamava a atenção. Veja como eles amam um ao outro. E é isso que nós precisamos despertar lá fora. As pessoas precisam olhar para nós aqui e falar: nossa, aquele povo ali, eles se amam mesmo. Eles são verdadeiros discípulos de Jesus, são verdadeiros filhos de Deus. Outro benefício é que, ao nós nos tornarmos filhos, nós recebemos o Espírito Santo. Veja o versículo 6, capítulo 4. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo, ele é um pouco, eu acho, negligenciado na nossa denominação batista. A gente é ensinado que a salvação é a obra de Jesus, o Espírito nos convence, e aí quando nós nos convertemos, o Espírito Santo entra dentro da nossa vida, ele fica lá fazendo o trabalho dele, e nós fazemos o nosso, e parece que é isso aí. Aí nós nos reunimos na igreja, adoramos a Deus, lemos a Bíblia, e esperamos a volta de Jesus. Mas, gente, o Espírito Santo, ele faz parte da promessa de Deus para nós. Ele é muito importante. Quando Deus anunciava por meio de seus profetas que viria o Messias, que viria um novo momento da história, ele dizia que ele iria enviar o Espírito dele. Por exemplo, lá em Ezequiel 36, 26, o profeta diz o seguinte: Deus falando para o povo: eu vou dar um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É uma promessa de mudança interior, mudança do nosso interior. Como que acontece isso? Por meio do Espírito Santo. E o texto mais famoso, eu gosto muito desse texto, está lá em Joel 2,28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Veja, Deus está prometendo dar para nós uma parte do seu Espírito, uma parte dele vai entrar dentro de nós. Nós às vezes não damos muita bola para o Espírito Santo, porque a gente não consegue imaginar como era antes do Pentecostes. Vamos fazer um exercício imaginativo aqui? Vamos tentar imaginar algumas coisas? Por exemplo, sabe aquela alegria de vir à igreja? Você acorda no domingo e fala: nossa, hoje eu quero estar lá com o povo de Deus, quero estar lá louvando, quero estar lá bendizendo a Deus. Essa alegria que a gente sente, que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe essa alegria? Pois é, imagina agora que você não tem isso. Sabe aquela satisfação quando você sai de um culto e fala: nossa, esse culto foi abençoado, Deus falou comigo, os louvores estavam maravilhosos, o pastor, os irmãos oraram, eu senti Deus do meu lado. Que satisfação! Já sentiu isso? Legal, né? Tá, arranca fora. Imagina que você não tem mais isso.
Sabe quando você faz algo errado e aí você sente a consciência acusando você? Você pisa na bola e logo dá aquele, puxa, não devia ter feito isso. Que mancada. Pois é, imagina que você não tem isso. Sabe aquele desejo para louvar, adorar, para ler a Bíblia durante a semana? Você levanta, nossa, estou com esse louvor na cabeça, qual que era mesmo? Aí você começa a cantar, ou, nossa, eu quero ler esse texto, quero entender esse texto aqui, vou ler esse desejo. Pois é, tira fora. Se você nada disso, você buscaria Deus? Seja sincero. Eu sei que eu não buscaria. Porque isso é a presença do Espírito Santo em nós. É Ele que nos faz ter essa alegria de vir à igreja. É Ele que nos dá essa satisfação após o culto. Que culto abençoado! É o Espírito falando com a gente. É o Espírito que acusa a nossa consciência quando a gente faz algo errado. É o Espírito Santo que faz nós temos esse desejo de louvar a Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, de ler a palavra dEle, de desejar. É o Espírito Santo. Agora, você já imaginou você sem a presença do Espírito Santo na sua vida? Você sendo do povo de Deus e você ainda tendo que buscar cumprir a lei? Difícil. Você ter que contar apenas com você para agradar a Deus? Impossível. A presença do Espírito Santo é uma bênção dentro de nós. É Deus habitando dentro de você, te mudando por dentro, para que você se torne mais parecido com Jesus, o verdadeiro Filho dele. Por fim, o terceiro benefício que eu quero falar é que nós nos tornamos herdeiros de Deus. Olha o versículo 7. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Aí eu acho que você pode pensar na seguinte pergunta: herdeiro tem a ver com herança. A herança só recebe quando alguém morre. Deus não morre. Quando que eu vou receber alguma coisa então? Eu não vou receber nada nunca? Deus não morre. Quando que eu vou receber a herança? A questão, meus irmãos, não é o que você vai receber, não é as coisas, os bens, mas é a sua posição diante de Deus agora, em comparação com o que você era. Antes você não era filho, agora você é. E quem é o filho? É o herdeiro. Antes você estava afastado de Deus, longe dele, afastado do amor, da alegria, da paz, sem identidade, sem comunidade. Qual é a sua posição agora como filho e herdeiro? Você está na família de Deus. E você já recebeu várias bênçãos. Lembra dos benefícios que eu falei? Várias bênçãos você já recebeu por ser filho de Deus. Você também tem esperança. Lá em Romanos 8,17, Paulo, a mesma pessoa que escreveu esse texto, ele explica um pouquinho melhor a questão do herdeiro. Ele fala o seguinte: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento,
participaremos também da sua glória. A nossa esperança como herdeiros de Deus é que um dia nós participaremos da sua glória. Estaremos lá com Cristo, com Deus, com toda a família na glória de Deus. Isso significa ser herdeiro. Mas, meus irmãos, saber de tudo isso, que nós temos uma nova identidade, que esta nova identidade é por meio da fé em Jesus, e que nós temos muitos benefícios, ele não vale absolutamente nada se nós não tivermos uma coisinha, que é propósito. Por que Deus faria uma família, faria tudo isso, se ele não tivesse um propósito específico? Para quê? Nós somos discípulos de Jesus, não é verdade? Tentamos seguir os passos de Jesus, fazer o que ele fazia, não é? E Jesus sempre dava glória a Deus. Lá em João 17, e aí eu vou só ler alguns trechos, versículos 1 e 4, Jesus está dizendo o seguinte, está orando para Deus, falando: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que Ele te glorifique. E mais na frente ele diz: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Dar glórias a Deus. Tudo que nós fazemos como filhos envolve darmos glória a quem merece, a Deus, somente a Ele. Mas nós também somos chamados para agir, aumentando a família. Nós temos que convidar as pessoas e dizer para elas que existe uma família que elas podem entrar, que elas podem fazer parte, uma nova identidade, num lugar onde elas vão experimentar o verdadeiro amor, onde elas vão ter muitos benefícios, são herdeiros, esperança do futuro. Além de serem herdeiros, eles recebem o Espírito Santo, mudança de vida, pertencimento a uma comunidade. A minha oração, meus irmãos, é que nós tenhamos a consciência de que fazer parte da família de Deus, ter essa nova identidade, por meio da fé, não pelo que eu faço, esses benefícios, é um privilégio tremendo, mas que nós não fiquemos apenas no sentimento. É bom, não é? É bom nós estarmos aqui, é bom nós estarmos juntos, é muito bom, mas que isso nos disponha a agir, para que mais pessoas saibam que Deus, o Pai, quer a sua casa cheia de filhos, redimidos por Jesus. Amém?